Bom, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Fisiologia Geral, né? Aqui quem vos fala é o professor Teyson Viano. E na aula passada, né, na nossa aula passada, nós fizemos uma revisão geral de conteúdos da nossa primeira unidade, né, que foi o sistema circulatório. Enfim, e nós tivemos uma aula até um pouco extensa, né, sobre esses detalhes e sobre uma revisão geral de todo esse conteúdo, até porque é um conteúdo que, se brincar, vira uma disciplina, né, de tão extenso e de tão minucioso que é. E hoje nós vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo, certo? Com a nossa disciplina. E hoje a gente vai estudar o nosso sistema respiratório, tá? A gente vai começar um pouquinho vendo umas bases anatômicas, né? Bases anatomofisiológicas do sistema respiratório, começando um pouquinho pela anatomia do sistema respiratório, tá? E a gente vai entender o que é respiração, tá? Na verdade, nós entendemos como respiração esse ato, né, de você captar o oxigênio da atmosfera e liberando o gás carbônico, né? Mas, na verdade, o que nós temos nesse processo que a gente conhece, vou falar assim de uma forma genérica, né? É só o processo mecânico, né? Porque, na verdade, a respiração ela vai acontecer lá nas células, né? Com a entrada do oxigênio, né? Por difusão. A gente já viu que esses processos da difusão nas células, tá? Então, esse processo, a minha filha hoje, ela tá só o espetáculo. Não sei se vocês estão ouvindo aí o choro dela. Mas, vamos para frente. Então, assim, esse processo, né, de respiração, ele inclui duas fases, né? Uma fase de inspiração, que é quando você está inalando o ar atmosférico, tá? E a expiração, quando você está jogando para fora, né, todo esse processo desse lixo metabólico. Aí na imagem vocês têm o esquema, né, da inspiração, que é o ato de você colocar ar para dentro dos pulmões. Eu não vou dizer que a gente vai colocar oxigênio, a gente vai colocar oxigênio só se eu tiver num sistema de ventilação, né, em que você vai respirar diretamente o oxigênio lá do balão. Mas na atmosfera nós temos uma mistura de gases. Nós temos nitrogênio, gás carbônico, oxigênio, enfim, vários tipos de gases misturados, né? Só que o que vai ser aproveitado pelo nosso organismo vai ser o gás oxigênio, tá? E daí a gente inspira esses gases, o oxigênio é aproveitado e a gente acaba expirando gás carbônico, tá? E de onde é que vem esse gás carbônico, certo? Porque nós inspiramos oxigênio, mas nós expiramos gás carbônico, certo? Valendo. Ficou mudo aqui para mim. Ficou para mim. Travou aqui para mim também. O senhor tá mudo. Acho que para todo mundo. O meu também ficou mudo. A aula valendo o silêncio, né? Valendo o silêncio, que ele ia dizer, né? Valendo aí o silêncio.
Gente, eu perdi a conexão aqui agora há pouco, tá? E infelizmente eu não escutei se alguém respondeu a minha pergunta, ok? Então, assim, Professor, a pergunta foi a seguinte: se de onde é que vem o gás carbônico que a gente joga para fora para a atmosfera? Com a palavra agora vocês. Das células, professor. Certo, das células. Mas as células elas jogam para fora. Mas de onde é que vem esse gás carbônico? Do sangue, né? Vamos lá. O sangue ele conduz esse gás carbônico para fora do organismo. Mas de onde é que ele aparece? De onde é que ele surge? Lá vai eu de novo. Eu acho que é porque acontece essa troca nos pulmões, né, professor? Ou não? Sim, acontece a troca nos pulmões. Agora, esse gás carbônico, ele aparece da onde? Imagina só, por exemplo, abre a palma da tua mão. Aí, de repente, aparece o gás carbônico. Por exemplo, abre a palma da tua mão e, de repente, aparece uma nota de R$100. De onde foi que veio essa nota de R$100? Você está entendendo a minha pergunta? Então, assim, eu preciso que vocês me respondam da onde é que surge o gás carbônico no nosso organismo. É mitocôndrias, não? Especificamente, aí você está dizendo local, né? Mas eu estou falando de onde é que vem na natureza esse gás carbônico. Do ar, né, não? Não, mas ele vem da atmosfera, né, não? Não, preste atenção. Você traz da atmosfera na inspiração gases. O gás carbônico vem junto também, porque o gás carbônico está misturado no ar atmosférico. E aí você inala. Só que você aproveita esse oxigênio. Eu sei de onde é que vem o oxigênio. Ele vem das árvores, né? Através do processo da respiração das árvores, né? Vegetal, e do fitoplâncton lá do oceano. Tá? Eles vêm daí. O oxigênio ele vem daí. E o gás carbônico, ele vem da onde? No ser humano. O ser humano, como é que o ser humano produz esse gás carbônico? De onde é que ele vem? Vocês estão estudando isso, viu? Vou dar só uma dica. Vocês estão estudando isso. É o ciclo de Krebs. Mais ou menos. Mais ou menos. No ciclo de Krebs, acontece a formação de gás carbônico. Tá? Vamos lá. Mas de onde é que surge? De onde é que vem? Resto de alimentos. Quem foi que falou isso aí, hein? Gilberto. Pronto. Vamos lá. O que acontece? Parabéns, proteínas. Gilberto. Vai ganhar um pirulito pop quando retornar às aulas. Então, assim, o que acontece? Nós temos 3 alimentos básicos. Vocês estão vendo isso agora na bioquímica. Tá? Vocês estão fazendo, né, bioquímica, né? Sim ou não? Sim, professor. Pronto, então vamos lá. Nós temos 3 alimentações básicas, né? Que é carboidrato, lipídios e proteínas. Confere aí. Sim. Então, vamos lá. E daí o que acontece? Eu preciso de carboidrato, porque o carboidrato é a minha fonte primária de energia. E aí esse carboidrato ele vai sendo quebrado, né? Ele vai sendo quebrado em moléculas pequenas, tá? Até que essas moléculas pequenas ficam somente as moléculas de glicose. E aí, o que acontece? As moléculas de glicose, a gente viu na aula passada, né,
nas aulas passadas, e na revisão, as moléculas de glicose por difusão facilitada entram nas células, né? Através da difusão facilitada pela insulina, entram nas células, e daí vai lá para essa glicose, ela vai lá para as mitocôndrias. Nas mitocôndrias acontecem 3 processos de formação de ATP, tá? Acho que vocês estão vendo isso aí agora. Primeiro é a glicólise, que é a primeira fonte de primeiro substrato energético, né, fornecido é a glicólise, tá? Que é a primeira fonte de produção de ATP, só que a glicólise produz pouquíssimo ATP. De cada 2 moléculas de ATP, ela produz 4, ou seja, um saldo de 2, né? E o segundo processo é o ciclo de Krebs, tá? E o terceiro processo, a cadeia transportadora de elétrons, tá? Então, nesse segundo processo, basicamente nesse segundo processo, que é o ciclo de Krebs, moléculas de carboidrato, de glicose, perdão, são quebradas e são juntadas, vamos dizer assim, com moléculas de oxigênio que acontece na deteriorização dessa molécula lá na formação do ATP, do ciclo de Krebs. Aí vem aquela questão do ácido pirúvico, do piruvato, que vai se transformar em ácido cítrico, enfim. E aí, no malato, etc., vai se transformando nessas substâncias. E o lixo metabólico, para cada etapa do ciclo de Krebs, é a formação de gás carbônico. Tá? Para produzir ATP, eu tenho que ter oxigênio e como consequência disso, eu produzo gás carbônico como lixo metabólico. Certo? Então, esse gás carbônico, ele vai sendo acumulado nas células e quando o sangue, né, quando as hemácias, né, elas vão passando por essas células, as células, elas, por difusão, porque é um gás, tá? Por difusão, elas acabam entrando na corrente sanguínea e sendo absorvidas pelas hemácias. A parte da hemácia que ela tem afinidade por essas moléculas de oxigênio e de gás carbônico é a hemoglobina, tá? Então, essa hemoglobina, ela se junta com o gás carbônico e forma a carboxiemoglobina. Quando ela está juntada, né? Quando ela se junta com o gás oxigênio, é a oxiemoglobina. Isso a gente vai ver na aula que vem, na próxima quarta-feira, tá? Hoje eu não vou falar sobre isso, não. Estou dando só um conceito inicial, ok? Então, assim, esse gás carbônico produzido lá no ciclo de Krebs, tá? Lá na matriz mitocondrial, ele é colocado na corrente sanguínea, e aí você roda pela corrente sanguínea, todo o sangue vai girando, e aí o sangue entra no coração e vai para os pulmões para fazer a hematose. O que é a hematose? É a troca de gases, tá? Então, se alguém perguntar de novo para você, de onde é que vem o gás carbônico produzido pelo corpo, você vai dizer, vem da respiração celular, vem da síntese de ATP lá na matriz mitocondrial. Ok? Ok, professor. Peraí, vem de onde? É porque eu não escutei direito. Pronto, vamos lá. De onde é que vem esse gás carbônico? Ele vem lá da respiração celular, da produção de ATP, lá na matriz mitocondrial, aonde moléculas de glicose são quebradas para a produção de ATP e a matriz mitocondrial, lá no ciclo de Krebs, acaba produzindo gás carbônico como lixo metabólico, tá? E daí entra na corrente sanguínea, e daí passa por todo o processo, né? Vai lá pelo átrio direito, ventrículo direito, e aí artérias pulmonares, aí vai lá no pulmão, faz a hematose.
e volta oxigenado. Então, assim, quando lá no pulmão, nos alvéolos pulmonares, acontece esse fenômeno da hematose, que é a troca de gases, esse gás carbônico produzido lá nas células, nas matrizes mitocondriais das células, né, ele é expelido para a atmosfera. Deu para fazer uma interdisciplinaridade entre mim e o professor de bioquímica? Deu, professor. Agora, faz um... Quem é que está dando bioquímica para salve. vocês, hein? É o professor Taniel. Pronto, o Taniel é maravilhoso. Mandem um grande abraço para ele. O Taniel é uma pessoa maravilhosa. Vale fazer um salve de que todo lixo vira gás, né? Até o metabólico. É porque é o seguinte, porque é mais fácil de você colocar para fora, né? Os processos são mais fáceis, é mais volátil, entendeu? Então, assim, é muito melhor você jogar para fora esse lixo metabólico como gás do que como um substrato líquido ou um substrato sólido, entendeu? Acho que o Taniel já começou a falar sobre respiração celular com vocês, sim ou não? Professor. Pois não. Professor, nessa situação, certo? Caso o sangue ele tenha uma boa concentração de ácido, não tenha oxigenação, é uma situação grave. O organismo está em acidose metabólica. Certo. Aí, como é que funciona quando se encontra nessa realidade? Como é que o organismo ele demonstra? Deixa Elisângela, quando for 9h30, 9h40, você vai me perguntar novamente isso aí, que é a hora que eu vou chegar no slide que vai explicar sobre essa acidose e essa alcalose metabólica. Tá certo. Porque eu tenho que ir por partes, porque senão eu acabo quebrando a aula. Entendi, combinado. Mas, por favor, não esqueça de me fazer essa pergunta. Se chegar 9h40 e eu não responder, você interrompe e me faz essa pergunta novamente. Tá joia. Ok? O Taniel já começou a falar com vocês sobre o ciclo de Krebs? Oi? Sim ou não? Começou, falou sim. Sim, Pronto. professor, já começou. Não é. Então, assim, não é nenhuma novidade para vocês tudo isso aqui que eu falei, né? Então, vamos para frente. Então, assim, nós temos esse fenômeno, né, da inspiração e da expiração, e todo mundo agora já sabe de onde é que vem o oxigênio, que são das árvores e do fitoplâncton, né, dos oceanos, e agora todo mundo já sabe de onde é que vem o gás carbônico, né? O gás carbônico, ele vem, o gás carbônico fisiológico, né? O gás carbônico fisiológico, ele vem através da respiração celular, ok? Então, assim, nós temos uma divisão, uma divisão, vamos dizer assim, anatômica, né, do sistema respiratório, e a gente vai dividir essa em duas porções, tá? A primeira porção é uma porção que a gente vai chamar de porção de condução, ou seja, dentro desses órgãos que eu vou citar para vocês, não existe troca gasosa, não existe respiração. É somente a condução do ar até o local onde vai ocorrer essa respiração. Por exemplo, os órgãos de condução, né, a porção de condução é composta por órgãos tubulares, que levam o ar inspirado até os pulmões e conduzem o gás carbônico para ser eliminado. Tá? Interessante, importante que vocês entendam isso. E a porção de respiração, tá? Essa porção dos pulmões, mais especificamente nos alvéolos pulmonares. Tá? Então, assim,
Aonde é que funciona, onde é que tem a porção de respiração? Lá nos alvéolos pulmonares, ok? Lá dentro dos pulmões. Então, é interessante e importante que vocês compreendam essas duas situações, tá? Então, vamos lá. Nessa situação, não ocorrem trocas gasosas, ou seja, apenas conduzem o ar até os alvéolos, ou seja, são órgãos como as fossas nasais, a boca, traqueia, né? O pulmão esquerdo, a gente está aí, o diafragma, que é outro é um músculo importante na respiração, a faringe, a laringe, os brônquios, o pulmão direito que a gente está vendo, e os bronquíolos, tá? Então, assim, nós temos esses órgãos, certo? Que a gente vai chamar de porção de condução, tá? Por quê? Porque nos alvéolos é o local onde ocorrem as trocas gasosas, certo? E aí, o que são os alvéolos? Os alvéolos, eles são sacos, vamos dizer assim, sacos respiratórios no final dos bronquíolos, tá? Então, a gente vem diminuindo o calibre da traqueia, dos brônquios e dos bronquíolos até chegar nos bronquíolos terminais. Então, lá nos bronquíolos terminais, existem esses sacos alveolares aonde ocorrem essas trocas gasosas. Vocês podem perceber por essa imagem que são estruturas bastante vascularizadas, tá? E aí a gente vai entender e vai completar nossa aula que a gente deu sobre pequena circulação ou circulação pulmonar. Mas, enfim, para que o ar chegue lá nos alvéolos pulmonares, certo? É preciso que ele percorra um caminho, tá? Então, nós temos, fisiologicamente falando, nós temos o nariz, aí por ver, né? Dentro da parte interna. Logicamente, todo mundo vai conhecer a parte externa, mas aí, na parte interna nós temos o nariz com as suas estruturas, tá? E o interessante é que a gente perceba, eu queria que vocês identificassem aí, o vestíbulo do nariz. Ou seja, tudo que você ouvir sobre vestibular, né? Vestibular quer dizer entrada. É por isso que as pessoas fazem prova de vestibular, ou seja, prova para entrar na faculdade, tá? Então, o vestíbulo, toda vida que na anatomia falar sobre vestíbulo, você já sabe que é uma entrada. Então, aí no vestíbulo do nariz, né, no vestíbulo nasal, nós temos algumas vibriças, alguns pelos, tá? Que são pelos absorventes. E eles têm uma função muito importante na respiração, que é filtrar o ar atmosférico, o ar que vai entrar. Por quê? Porque o ar que a gente respira, ele é um ar sujo, tá? É um ar cheio de poeira, tá? É um ar cheio de partículas. E essas partículas, elas quando vão passando, né, quando vão entrando pelo vestíbulo nasal, tá? Acabam que que essas vibriças, a função dela é exatamente filtrar o ar, como se fosse uma peneira, ok? Então, é importante que quando a gente vai fazer a nossa higiene, logicamente, a gente apara esses pelos do nariz, mas não vai arrancar tudo, não vai fazer uma depilação, não, porque aí o nariz fica desprotegido, tá bom? Então, assim, o ar ele vai entrando, né, pelo vestíbulo nasal, certo? E ele vai passando também, ele vai sendo esse ar que ele vem, é um ar seco, tá? É um ar seco e frio, porque está na atmosfera, certo? E aí, existem umas estruturas dentro dos ossos, né? Dos ossos mais, vamos dizer assim, das estruturas mais sólidas dos ossos, que são os seios
respiratórios, né? Os seios nasais. Então, assim, eles têm uma função. E essa função, ela é de umidificar o ar, tá? Então, assim, e aquecer também o ar. Então, os seios, eles têm essa função. Então, eles ajudam a aquecer e a umidificar esse ar atmosférico que chega até os sacos alveolares, tá? Normalmente, quando esse ar ele é um pouco mais frio, né? Um pouco mais frio do que o normal, do que o que nós precisamos, porque eles têm uma função também de aquecer, certo? Então, ele começa a produzir muco, tá? E o que é esse muco? Normalmente a gente sente uma dorzinha fininha e muitas vezes até dor de cabeça por conta de uma sinusite. Então, essa sinusite é dada por essa inflamação nos seios frontais, né? No caso, no seio frontal e no seio esfenoidal, tá? Nós temos também seios paranasais, que ficam nas maçãs do rosto, tá? Então, eles têm essa função de umidificar e aquecer o ar, tá? Logicamente, os seios, eles têm o nome dos ossos no qual eles estão alojados, tá? O seio frontal fica no osso frontal e o seio esfenoidal fica no osso esfenoide, tá? Acho que a professora de vocês de anatomia deve já ter falado sobre esses ossos, ok? Então, continuando aqui a história, o ar, certo? Ele também sofre consequências e ações das conchas nasais, tá? Então, as conchas nasais, ela tem, são protuberâncias, tá? Que fazem com que o ar ele tenha um fluxo, tá? Eles formam como se fossem assim aquelas paredes de um labirinto, né? Então assim, ele comanda o fluxo de ar. Nesse momento, tá? As conchas nasais elas formam, né, um intervalo entre uma concha nasal e outra, formam os meatos. E é por esse meato aonde passa o ar. O ar ele circula, tá? Ele circula aí nesse meio, né, de uma forma assim até de turbilhonamento, e esse ar ele é umidificado e ele é aquecido, né, para que ele entre na temperatura ideal, certo? Para ser absorvido pelo organismo. E que temperatura ideal é essa? A temperatura interna do nosso corpo, ok? Então ele tem essa função, né? Os meatos nasais ele tem essa função. Nós temos o meato nasal superior, tá? Nós temos o meato nasal médio e o meato nasal inferior, ok? Então nós temos esses três meatos. O próximo órgão a ser visto e a ser comentado é a faringe, tá? Então, assim, a faringe, ela apresenta três partes. Nós temos a parte nasal, nós temos a parte oral e nós temos a parte laríngea, tá? Então, assim, nós temos essas três partes, né? A parte nasal, como fala o texto, ela é exclusivamente da via aérea, tá? Ou seja, é lá no final, tá, das fossas nasais, tá, que ocorre a nasofaringe. Então, assim, normalmente a gente tem algum problema assim de crise de garganta ou alguma coisa desse tipo, tá? Algum problema de alérgico, né, inflamatório, respiratório, normalmente se dá aí, tá? E nós temos também a parte da orofaringe. A orofaringe, ela se mistura, né? Ela faz parte de
de dois sistemas, né? O sistema digestório e o sistema respiratório, tá? Então, ela faz parte desses dois sistemas. E a laringofaringe, né, é uma parte do sistema respiratório um pouco abaixo de uma estrutura, né, chamada glote, e aí a glote ela tem uma função muito importante, que é a função de separar o que é o alimento sólido, né, do que é o alimento líquido. Então, na hora quando a gente está ingerindo perdão, um alimento sólido não, um alimento sólido e líquido, né? Então, assim, na hora quando você está ingerindo um alimento, essa glote, ela fecha a via aérea, né? No caso, a via aérea da traqueia, tá? Ela fecha a via aérea da traqueia lá em cima, já perto da língua, certo? Aí vocês podem ver a estrutura da glote. Deixa eu ver se tem aqui um desenho melhor aqui. Pronto, da epiglote aqui, né? Ela trava o caminho que leva até a traqueia, tá? E daí, ela desvia o alimento para o esôfago. Deixa eu só localizar aqui o esôfago. Aqui. Pronto. E aí ela desvia o alimento para o esôfago. Quando nós estamos dentro do trato respiratório, quando a gente está utilizando o nosso sistema, apenas o nosso sistema respiratório, a epiglote está liberada, certo? Ela está livre, tá? Mas a partir do momento em que a gente vai engolir algum alimento, seja ele sólido ou líquido, o que acontece? A língua, ela faz um papel de retração e força, né, e baixa a epiglote para travar a porção aérea. E daí acontece como se fosse um escorregador, né? A epiglote, ela se deita, fechando o trato respiratório e desviando esse alimento para o esôfago, tá? Mas em condições normais, tipo essa que particularmente eu estou agora, ou que alguns de nós estamos agora, né? Essa epiglote, ela está liberada, e aí o ar que entra através do vestíbulo nasal, passa pelas fossas nasais, desce pela nasofaringe, orofaringe, e até chega a parte, né, da laringofaringe, e daí esse ar ele chega até a nossa traqueia, tá? A traqueia, a gente pode palpar, certo? Que é a epiglote, as pregas vocais, eu já falar delas. A traqueia, nós podemos palpá-la, né? Aqui nessa região do pescoço, tá? Então, assim, falando um pouquinho sobre as pregas vocais, né? Nós temos duas pregas vocais que estão na laringe, né? Localizada na parte superior da laringe. E daí, quando nós expiramos, ou seja, na hora que a gente está colocando o ar para fora, o nosso aparelho fonador, ele movimenta, né? E regula a ação dessas pregas vocais, ou dessas cordas vocais, como antigamente eram conhecidas, tá? Então, e aí ele vai modulando, né? Em relação a timbre, em relação ao tônus mesmo, né? O timbre ou a altura da voz, tá? E ao tipo de letra ou fonema que você quer falar. E aí vai sendo modulado, regulado pela língua e pela boca, tá? Mas, basicamente, nós temos essas pregas vocais como no trato da expiração, ok? Então, assim, falando sobre a laringe, né? Ou seja, da parte oral, o ar é inspirado e vai até esse órgão. E ela atua como passagem de ar e ajuda a evitar que alguma perturbação, né, que aconteça nesse trajeto aí, nesse trato, certo? Por exemplo, se você está falando e comendo ao mesmo tempo, então a glote ela vai ficar nessa dubiedade, né? Nessa luta, né? Ela que lute.
para entender se é gás que você quer que entre ou se é sólido ou líquido que você quer que entre. Então, quando um elemento estranho entra pela via aérea, né? Entra na via aérea, imediatamente estímulos do reflexo de tosse acontecem. A tosse ela acontece para que corpos estranhos elas saiam da via aérea, né, e vão para qualquer outro lugar, menos ficando dentro da via aérea. Ok? Então, o reflexo da tosse é isso. Já o espirro, por exemplo, é quando alguma substância, né, um espirro físico, né, não o espirro fisiológico, mas o espirro físico, é quando ocorre de algum corpo estranho penetrar nas fossas nasais, né? E daí automaticamente existe o reflexo do espirro para exatamente expelir aquele corpo estranho que está tentando penetrar no trato respiratório. Tá ok até aqui, gente? Sim. Estou tentando fazer o mais simples e didático possível. Tá? Acredito que esteja sendo a compreensão de todos. Caso alguém esteja com alguma dúvida, alguma coisa, imediatamente pode parar e daí eu vou tentar resolver essa situação, ok? Então vamos para frente. Então, anatomicamente, né, vocês têm a laringe. Nós não vamos falar da anatomia da laringe, né? Mas anatomicamente essa é a figura, tá? E daí o ar ele chega à traqueia, certo? A traqueia ela é um conduto, né, de ar, certo? E no qual ele comunica esse ar chegando até os pulmões, tá? Para quem já viu isso aí na construção, certo? Lá no depósito de construção tem uns canos que eles são chamados de traqueia exatamente por isso, tá? Por conta desses anéis cartilaginosos que ocorrem nesse órgão, tá? Esses anéis cartilaginosos é exatamente para que não haja a expansão ou a retração, né, muito grande desse órgão. Porque se eu expandir demais, eu corro riscos de hiperventilar, ou se eu retraio demais, eu corro risco de colabar. O que é esse colabar? É o pulmão, aliás, a traqueia, ela fecha, né? Fechado, total. Tipo assim, como se fosse uma folha de papel que você dobra no meio, tá? Então, pode correr o risco de fechar. Então, assim, o sistema, a função da traqueia no sistema respiratório é filtrar, umedecer e regular a temperatura do ar aspirado, né, ou inspirado, para que então encaminhe até os pulmões. Histologicamente falando, tá? Histologicamente falando, todo o trato respiratório, na sua composição, ele tem células, as células que compõem o sistema, existem vibriças, tá? E essas vibriças, elas têm essa função exatamente de filtrar, certo? Então, são células do tipo pavimentosas, mas elas são, como é que eu vou dizer? Elas têm vibriças que expulsam um elemento estranho para fora do organismo, tá? Por exemplo, às vezes algum processo infeccioso acaba gerando um catarro, certo? Acaba gerando catarro. E o que é esse catarro? Catarro são substâncias que o corpo vai brigando, né? No caso, os glóbulos brancos, tá? Os macrófagos, eles vão brigando e acabam matando esses elementos estranhos. Pode ser uma bactéria, pode ser vírus, enfim. E daí acaba criando esse muco, tá? Esse muco no aspecto de catarro, né? Um aspecto amarelado. Então, esse catarro ele vai sendo expulso do organismo
por conta dessas vibriças, tá? Então, assim, o organismo ele vai expulsando através da expiração, né, esse catarro, e daí quando ocorre a tosse, a gente acaba botando esse produto, né, desse catarro para fora. Pois não, Gilberto? Esse catarro, ele é proteína? Não escutei. Esse catarro, ele é proteína. Esse catarro, ele é proteína, né? Na verdade, Gilberto, o catarro, tem uma composição de proteína porque o vírus e bactérias têm proteína na sua composição, certo? Mas o catarro, eles são, sabe os macrófagos que a gente estudou nas aulas passadas? Então, assim, nós temos células que vão fazer de macrófagos, né, lá dos alvéolos pulmonares, que vão englobar, assim, né, e vão deglutir essas partículas de vírus, de bactérias que podem estar lá no trato respiratório, tá? A gente vai ver já daqui a pouco os pneumócitos 1 e 2 e os macrófagos, né? E as funções dele. Então, os macrófagos, eles vão fazendo esse trabalho de limpeza, vamos dizer assim, tá? Eles absorvem fazem a fagocitose daquele elemento estranho, tá? E absorvem o que tem de ser absorvido. E daí acontece também deles terem a própria apoptose, que a apoptose é a ruptura, é a quebra, é a morte do macrófago. E daí, como produto, né, acaba gerando esse catarro, esse catarro, e até muitas vezes até purulento. Por quê? Porque quando é purulento, normalmente tem uma ação bacteriana, né? E daí, como nós temos células ciliadas, né? Essas células, eu disse pavimentosas outra vez, mas não é pavimentosas não, tá? Perdão. E essas células que são ciliadas nas paredes do trato, né, do trato respiratório, elas acabam expulsando esse material, certo? Que foi macrofagado antes, tá? E acabam caindo na traqueia, e na traqueia acaba sendo estimulado a tosse, e daí a gente acaba soltando esse catarro, entendeu? Catarro que está vindo lá dos pulmões, dos bronquíolos terminais, etc. Tá? E acabam caindo dentro do trato respiratório e é expulso pelo organismo através da tosse, tá? Essa expulsão, ela pode ser facilitada, certo? Pelos profissionais da fisioterapia respiratória, tá? Eu vou entrar um pouquinho já contextualizando na vida de vocês. Por isso que eu estou falando disso, tá? Então, assim, existem técnicas que são chamadas técnicas de tapotagem. Um T de Tyson, tá? Tapotagem. Vou escrever aqui no chat aqui para vocês. Tapotagem, certo? São técnicas que os profissionais da fisioterapia utilizam como tapas nas costas, acho que vocês já devem ter visto, tapas nas costas com as mãos em formas de concha, tá? Então, essa pressão de ar que ocorre nesse formato das conchas, elas vão entrar com ressonância lá nos pulmões, diretamente nos pulmões. Não é a palma da mão aberta, tá? A palma da mão em concha. E daí esse deslocamento de ar, essa pressão de ar, acabam facilitando esse processo de expulsão desse catarro, né? Do trato respiratório para fora. E aí você começa a fazer técnicas de tapotagem, principalmente em criança, que é mais difícil de ser induzida a tosse, né? Existe também uma técnica que é o Ruffle, e aí você induz a tosse através de
uma expiração forçada e rápida, né? E também que facilita muito, mas isso é mais para pessoas que têm uma consciência corporal mais estabelecida, certo? Ok, Gilberto? Ok, professor. Ok, obrigado. Beleza? Então, assim, Beleza. então vamos lá. Então, na traqueia, ainda na traqueia, olha só a função dela ainda. Filtrar, umedecer e regular a temperatura do ar inspirado ou aspirado. Certo? Por quê? Porque ela tem que chegar lá nos alvéolos pulmonares, lá no pulmão, quentinho, tá? Quentinho, é quente de verdade? Não, não é quente mesmo, aquele sol de meio-dia, não. É quente na temperatura corporal, tá? Dentro da temperatura corporal. Então, nós temos algumas porções anatômicas, né? Algumas divisões anatômicas da traqueia. Existe essa porção cervical, que é a porção que a gente está visualizando, né? Numa anatomia palpatória, você pode até palpar seu pescoço agora e vai perceber esses anéis cartilaginosos, né? Na porção cervical, certo? Existe uma técnica invasiva de facilitar a respiração quando as vias aéreas superiores estão obstruídas, tá? Que é a técnica da traqueostomia, tá? Vou colocar novamente aqui no chat. Acho que vocês já devem ter visto essa técnica aí em filmes, em alguns procedimentos, né? Passa muito na televisão, quando o indivíduo está obstruído, né? As vias aéreas superiores estão obstruídas e aí ele não consegue respirar. E daí o diafragma, o diafragma é quem puxa essa respiração. Tá? Então, fica obstruído e aí, quando você fura a traqueia, lógico que não é um procedimento simples, do jeito que aparece muitas vezes na televisão, ele requer habilidade, porque se você perfurar de uma forma errônea, você pode até atingir a laringe, né, atingir o órgão fonador, e daí o indivíduo ele pode ficar sem voz, né? O Edivar está perguntando aqui, professor, quando ocorre uma amidalite com a pessoa, o que é mais recomendado a fazer? Primeiro, o médico, né? Primeiro ir para o médico, tá? Para ver que tipo daquela amidalite ali, ela pode evoluir, né? E aí o médico, ele vai, normalmente é uma bactéria, tá? Normalmente é uma bactéria, e aí o médico vai passar, né, ou vai fazer a cultura, né, a cultura da bactéria correspondente para indicar um antibiótico direcionado para aquela bactéria, ou ele vai passar uma bactéria de amplo espectro, né, de amplo espectro, que vai tratar de uma bactéria de uma forma geral, ok? Nós temos a porção também torácica. Essa porção torácica, ela está, como o próprio nome diz, no tórax, né? Na região interna, abaixo da clavícula até os pulmões, tá? Anatomicamente, nós temos essa divisão. Por trás, ela não é fechada, né? Então, assim, é como se fosse ela tem uma membrana, né? Uma parede muscular, certo? Que vai facilitar também a expansão, né? Através a expansão através do trato respiratório, né? E nós temos anatomicamente, nós temos uma divisão, tá? Ou seja, a traqueia, quando ela bifurca, certo? Quando ela tem os segmentos dela para a direita e para a esquerda, ela bifurca vamos dizer assim, numa encruzilhada não, né? Exatamente numa bifurcação. E o nome dessa bifurcação a gente vai chamar de carina. A partir da carina, a traqueia, ela se divide em brônquios, tá? Em brônquios. Existe o brônquio principal esquerdo,
e o brônquio principal direito, tá? Entendam isso, anatomicamente entendam isso, que o brônquio principal esquerdo e o brônquio principal direito. O que são os brônquios principais? É a parte dos brônquios que não estão dentro do pulmão, tá? Porque a partir de quando os brônquios eles entram, né, eles vão penetrando nos pulmões, ele não é mais brônquio principal, ele já se torna brônquio lobar, certo? Não é lombar, não, é lobar, de lobo, tá? Porque o pulmão ele é dividido através de lobos, a gente já vai ver já anatomicamente isso, tá? Então, assim, existem, e aí começa a sua ramificação, né? De brônquios, brônquio segmentar, brônquio terciário, até diminuir um pouco a sua luz, né? E formarem a rede, né? De bronquíolos, ok? Aqui nós temos a nossa árvore brônquica, como a gente chama. A gente pode perceber aí a traqueia, a carina, os brônquios lobares, aliás, os brônquios principais, né? E daí depois os brônquios lobares, né? O lobar direito e o lobar esquerdo. E daí as suas bifurcações aí vai se ramificando até formar o que a gente chama dessa árvore brônquica, tá? E cada árvore brônquica dessa, ela tem os seus bronquíolos, e os seus bronquíolos, eles são reconhecidos também pelos seus códigos, e é claro que eu não vou cobrar isso em prova, né? Imagina, eu vou cobrar como o nome desse bronquíolo aqui e tudo. Enfim. E finalmente a gente chega nos bronquíolos, tá? Por que eu falo finalmente? Porque aí eu paro de falar da via condutora, ok? Os bronquíolos, eles são as menores ramificações, começando da traqueia, né? A traqueia ela bifurca e forma os brônquios, depois os brônquios principais, né? Depois forma os brônquios lobares, depois forma os brônquios secundários, terciários, e daí finalmente os bronquíolos, tá? Até chegar nos bronquíolos terminais, certo? E lá no final dos bronquíolos terminais, a gente tem os alvéolos pulmonares, tá? E é lá nos alvéolos pulmonares aonde ocorrem as trocas gasosas, ok? Gente, alguma pergunta, alguma dúvida, ou ficou alguma coisa sobre um questionamento sobre essa via de condução do sistema respiratório? Ou está tudo ok por aqui? Tudo ok? Ok. Tudo ok, professor. Tudo ok. Pronto. Todo mundo sabia. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu não quero saber disso. Mas assim, professor, como eu peguei realmente a aula em andamento, eu estou entendendo uma parte sim, outra parte não. Realmente me gerou muita dúvida. Mas eu não vou perguntar, mas depois qualquer coisa eu lhe pergunto, eu dou uma analisada na aula do começo, aí eu lhe pergunto alguma coisa no seu privado, tá certo? Pois então lá no grupo. Pois faça o seguinte, Michele, pergunte, se eu tiver passado em branco, eu respondo. Se eu já tiver falado, aí eu digo assim, Michele, eu já falei, depois tu vê lá no início da aula, na gravação, ok? Pergunte. Professor, em relação assim, o senhor falou, beleza, da traqueia, aí o senhor falou da divisão dela. Quando chegou nessa parte aí que o senhor falou até da carina, né? Da carina. Ela faz parte, ela é da continuidade, é isso? Ela vem assim, imagina uma avenida, tá? Imagina uma avenida larga, certo? Avenida larga. E essa avenida larga, ela chega, lá no final, ela tem uma casa, certo?
E aí, essa casa é o final da avenida. Existe uma... E aí, a avenida, ela toma 2 caminhos. E aí, essa avenida, ela não... Depois que passa da casa, ela não vira mais avenida, ela vira rua. Tá? Ela não é mais avenida, ela é uma rua. Por que uma rua? Porque ela tem uma pequena... Como é que eu vou dizer? Ela é mais estreita, tá? Então, assim, eu tenho uma via larga e lá no final eu tenho um caminho para a esquerda e um caminho para a direita, certo? Então, assim, exatamente essa divisão é o que a gente vai chamar de carina. Alguém aqui do grupo mora na Caucaia? Sim, professor. Quem é que mora na Caucaia? Quem mora na quem mora na Caucaia aqui do grupo? Quem é? Sim, professor, vai. Continua. Pronto. Vamos lá. É porque eu preciso que vocês compreendam. Acho que vocês já devem ter andado lá pelo centro de Caucaia. Na hora que eu venho pela CE, que eu passo ali da Fatene, que eu vou direto, entendeu? Lá no final não tem uma igreja? Eu não tenho um caminhozinho para cá, para a direita? Porque se eu tomar pela esquerda é contramão. Não é isso? Sim. Pronto. Então imagina aí a traqueia na CE e esse caminho da direita e caminho da esquerda são os meus brônquios, tá? E a igreja, exatamente ali na igreja, onde divide essas 2 ruas, é a carina. Você está entendendo? Então, ela não é uma continuidade da traqueia. Não, ela é uma divisão da traqueia. Ela é o final da traqueia. Ela é o final da traqueia e a partir dali divide nos brônquios. Agora entendeu? Eu entendi. Beleza, entendi. Respondido. Obrigada. Massa, beleza. Então vamos para frente. Tá? Mais Professor, alguém tem alguma... Pois não? Professor, nesse assunto, certo, a nível de prova, como é que seria mais ou menos assim, só para a gente ter uma noção, caso um assunto desse, né, de circulação cairia em prova, como seria assim, como seria essa questão em prova que o senhor iria cobrar, nível, né? Eu posso cobrar em relação a funções. Eu não posso cobrar em relação à anatomia dela. Tá, me dê só um exemplo. Vamos ver. Desses órgãos, por exemplo, desses órgãos, me diga quais órgãos têm função condutora. Aí eu vou dizer, alternativa A, alvéolo. Alternativa B, traqueia. Alternativa C, fígado. Alternativa D, vamos dizer, esôfago. Entendeu? E aí você vai dizer assim, que órgão é que tem a função condutora. Ou eu posso dizer, traqueia, brônquios e bronquíolos tem função de condução de ar, respiração, digestão ou excreção. E aí você pode colocar e responder a alternativa correta, entendeu? Tá certo. Obrigada, professor. Contextualizando com a nossa prova, né? Certo. Nossa prova é de múltipla escolha. Tá joia. Obrigada. Tá bom? Ou nada. Tá bom. Podemos? Podemos? Sim, senhor. Então, vamos lá. Então, assim, chegamos... Por que eu dei esse tempo? Certo? Porque eu preciso que vocês tenham compreendido bem essa função condutora desses órgãos. E agora a gente vai entrar na função respiratória, tá? Ou seja, lá nos nossos alvéolos pulmonares, certo? Como a gente já viu, os alvéolos são esses sacos, né? Esses sacos respiratórios que são envolvidos por vasos sanguíneos, certo? Ou seja, são capilares sanguíneos, capilares arteriais e capilares venosos, certo? Que, vamos dizer assim, que estão no meio, né, entremeando e até mesmo circundando
esses alvéolos pulmonares, certo? E eles têm, é como se fosse um cacho de uva dentro de uma touquinha aquelas tarrafinhas, né? Aquelas touquinhas que a galera vendia antigamente. Parece com brócolis. Parece, até porque tipo como fosse uma árvore brônquica, né? Por isso que eles falam de árvore brônquica, mas parece mesmo. Então, vamos lá. Os alvéolos, eles são revestidos por uma camada de células epiteliais. E essas células epiteliais, elas recebem o nome de pneumócito. Pneumo, porque vem de ar, né? E citos, de célula. Ou seja, são células de ar, tá? Então, esse pneumócito tipo 1, certo? São células pavimentosas, não são células ciliadas como as outras, são células pavimentosas. Por que pavimentosas? Porque histologicamente, uma vai ficar sobre a outra. E quando houver a expansão desse saco, ela vai apenas esticar, certo? É como se eu tivesse assim, uma folha de papel sobre a outra, e quando eu faço uma pressão nela, elas não rompem, mas elas vão até num limite, né, da sua expansão, certo? E com uma pequena quantidade de citoplasma. Por que essas células elas têm pouco citoplasma? Porque não me interessa muito ter uma quantidade grande de citoplasma, porque elas têm uma função, que é só a função de expansão, para que esse ar ele não penetre diretamente no nosso organismo, tá? Então, essa característica, ela facilita essa passagem dos gases, porque o gás ele vai passar por entre a junção de uma célula e outra, ok? É como se, imagina aí duas pessoas, uma de braço, né? Duas pessoas, uma com o braço colado no braço do outro, e aí eu forço essa passagem por entre essas duas pessoas, tá? Essas duas pessoas são as células dos pneumócitos, tá? E eu sou o ar, eu sou o oxigênio ou sou o gás carbônico, tá? E aí eu posso forçar essa minha passagem por entre essas células, ok? Nós temos também as células pneumócitas, né? Tipo 2, que são mais ovais e volumosas, e essa célula ela possui uma secreção lipoproteica, certo? Ou seja, uma secreção que ela tem proteínas e tem lipídios na sua composição, chamada de surfactante ou líquido surfactante. Que função é essa? Ela de manter os alvéolos abertos, né? Ou seja, ela evita que esses sacos eles colem, né? Colem um no outro, eles fiquem sempre cheios de alguma substância. E essa abertura ele facilita com que o ar ele passe, né, por difusão por entre as células dos pneumócitos 1 também e dos pneumócitos 2 também. Ok? Entendido até aqui? Sim. Vamos lá. E, finalmente, a gente chega nos macrófagos, que é o que a gente havia falado antes. Pois não. Professor? Oi? O que são secreções lipoproteicas? Não sei se você já teve algum problema respiratório ou alguém da sua família, mas é o que o pessoal chama de sulfa. É uma espécie de líquido, tá? É a Emily que está falando? Oi, Emily, tudo bom, Emily? Boa noite. Então, Boa assim, noite. esse líquido surfactante, ele é como se fosse um líquido que ele evita com que esse alvéolo, numa expiração forçada, vamos dizer assim, ele colabe. Ou seja, imagina uma folha de papel, ela dobrada no meio. Ela evita que ela se feche totalmente, entendeu? Porque uma vez fechada, para você reabrir aquele alvéolo é muito mais complicado, tá? Então, assim, esse líquido surfactante, ele vai entrar exatamente nesse aspecto, exatamente para tentar deixar esses alvéolos o mais aberto possível, mesmo após uma expiração. Entendeu?
para que sempre tenha um fluido e através desse fluido o gás seja mais fácil de entrar na corrente sanguínea. Entendi mais ou menos. Você vai já entender melhor, e eu vou te perguntar se você entendeu, no slide que eu vou passar daqui a pouco. Tá bom. Então, assim, nós temos também esses macrófagos alveolares, né? Como a gente já havia falado antes, inclusive, que muitos, às vezes, pode ocorrer de bactérias, vírus ou algum elemento estranho, ele realmente consiga chegar até o alvéolo no seu finalmente, né? Lá no alvéolo, nos bronquíolos terminais. E daí, quando esse elemento estranho está lá, o que acontece? Esses macrófagos vão lá e fazem a fagocitose, né? Dessas substâncias, tá? Ou seja, eles possuem uma pequena porção das células alveolares, né? Eles constituem. Então, eles passam livremente da circulação para o espaço intersticial. E daí passam também para as células epiteliais na superfície alveolar. Ou seja, a função deles é um patrulhamento para que deixe aquele ambiente limpo e livre para ocorrer essas trocas gasosas, tá? A função dos macrófagos é isso. E se tiver algum elemento estranho, eles vão lá e fazem a fagocitose desses elementos, tá? Desse elemento. Então, assim, nós temos também outro órgão importantíssimo, né? Que é o músculo, que é o diafragma. Ele é o responsável por fazer a inspiração e a expiração, tá? Ou seja, na hora que você inspirar, o diafragma ele baixa, puxando o ar para dentro dos pulmões, tá? E quando você vai expirar, ele força o pulmão, certo? Para que ele expulse esse ar, certo? Emily, é esse slide que eu quero que você preste atenção, tá? Então, imagina aí, nós temos umas nuvenzinhas no tubo alveolo, no tubo no tubo dos brônquios, certo? Então, o que vai ocorrer aí? Numa inspiração, tá? Nós temos umas nuvenzinhas e umas bolinhas vermelhas aí do lado, no caso nas veias, né? Nos capilares venosos. Vocês estão visualizando? Sim. Pronto, vamos lá. Então, assim, na hora que eu faço uma inspiração, essas nuvenzinhas de oxigênio, elas vão penetrar lá nos alvéolos. Estão vendo aí? E daí, quando ocorre isso naturalmente vai ocorrer, que essas hemácias que estão começando a se deslocar, né? Essas hemácias aí, elas estão começando a se deslocar e elas vão se distribuir pelos vasos, né, pelos capilares sanguíneos, tá? No caso, nos capilares elas entram pelos capilares venosos e saem pelos capilares arteriais, tá? Nesse momento em que a hemácia ela passa pelos capilares, você percebe aí nessa figura, existem capilares em cor azul e capilares em cor vermelha. Nessa interseção entre os capilares, acontece a hematose, ou seja, acontece a troca de gases, certo? Ou seja, o oxigênio que você inspirou passa para o sangue arterial e o gás carbônico que você secretou e veio secretando lá das matrizes mitocondriais, certo? Ele passa para a atmosfera e daí a atmosfera se encarrega de liberar o resto, ok? Então, e aí o que acontece? Esse gás carbônico, ele passa da circulação para o trato respiratório e daí finalmente ele é jogado para fora. Ficou claro? Sim. Sim? Sim. Lembra lá... Professor, eu não entendi nada. Vamos Dava lá. para você explicar de novo esse negócio aí da hematose? Explico, sim. Por favor. Com certeza. Vamos lá, voltando.
Lembra da nossa aula de sistema circulatório? Esmeralda, especialmente para você. Quero que você deixe seu microfone aberto, tá? Esmeralda, você lembra da nossa aula do sistema circulatório, onde a gente tem a pequena circulação e a grande circulação? Sei. Pronto, então vamos lá. Na nossa grande circulação, e a gente já falou hoje, que nós produzimos o gás carbônico através do alimento que a gente come, tá? Então, através do alimento que a gente come, imagina a pizza que tu comeu, sei lá, a comida, tudo que tu comeu vai para o organismo, vai ser absorvido. E o lixo metabólico disso, não o lixo fisiológico, o lixo fisiológico vai virar fezes, mas o lixo metabólico disso vai virar gás carbônico, tá? Então, esse gás carbônico, certo? Ele cai no trato circulatório, não é? A gente não tem, dentro da circulação venosa, o sangue venoso ele não é rico em gás carbônico. Esse gás carbônico ele vem do lixo metabólico produzido pelas células. Então, essas hemáciazinhas que estão entrando nessa via azulzinha, elas vêm riquíssimas em gás carbônico. Ou seja, essas hemácias, elas têm carboxihemoglobina, elas estão carregadas, elas estão lotadas. Elas estão assim, tipo, o grande circular, 7 horas da manhã, cheio de gás carbônico, certo? E daí o que acontece? Essas hemácias, elas vão, né? A gente inspira, tá? A gente vai inspirar, e essa inspiração vai ter o oxigênio, e simultâneo a isso, essas hemácias, elas vêm carregadas, vêm lotadas, abarrotadas de gás carbônico. Quando elas chegam nessa divisão entre esses capilares azul e vermelho, nessa divisãozinha, o que ocorre? Elas jogam para dentro do alvéolo o gás carbônico que elas vêm trazendo e captam o oxigênio que foi absorvido através da inspiração. Então, essa mesma hemácia, ela coloca para fora, né, para dentro do alvéolo, ela coloca para dentro do alvéolo o gás carbônico, tá? E coloca para dentro da circulação o oxigênio. E daí ela entra nessa via vermelhinha. Essa via vermelhinha já são os capilares arteriais. Então, quando ela sai por esses capilares arteriais, elas já saem cheias de oxigênio. E daí o que acontece? Esses capilares arteriais, eles se juntam, vão para o ventrículo, formam as veias pulmonares, né? Depois entra no ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e daí são jogadas de novo para o organismo para nutrir o nosso corpo de oxigênio. Deu para entender? Deu, professor. Ixi, esse deu é tão fraco. Mas enfim. Amanhã eu olho isso aí umas 3 vezes que entra na minha cabeça. Pronto. Direito. Mas assim, aquela aula que nós tivemos, acho que foi aula 2 ou 3, foi a aula 2, sobre pequena circulação e grande circulação, ela está se completando hoje, aqui nesse slide, tá? Sobre a hematose. Quando eu digo assim, quando eu digo assim, que o sangue ele entra pelo átrio direito, vai pelo ventrículo direito e depois vai para os pulmões para ocorrer a hematose. E o que é hematose? A troca de gases. E essa função fisiológica que eu estou explicando para vocês aqui é exatamente essa troca de gases. Como é que ocorre essa troca de gases? O oxigênio que você inspira está dentro dos alvéolos, tá? Eu vou passar aqui um slide aqui que acho que vai dar melhor para vocês entenderem mais. Tá? Ou seja, vocês estão vendo aqui nessa via azulzinha clara umas moléculas cinza? Essas moléculas cinzas são a concentração
de gás carbônico, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? O gás carbônico, ele vem pela via, né? Como é que eu vou dizer? Faltou agora a palavra. Pelos capilares venosos, tá? Vou voltar aqui porque eu tinha esquecido o nome e lembrei. O gás carbônico, ele vem pelos capilares venosos, que o capilar venoso é essa faixazinha, essa via azul, tá? Ele vem pelos capilares venosos, tá? Chega a um determinado ponto que ele passa para dentro do alvéolo, certo? Pela diferença de pressão. A gente vai ver essa diferença de pressão nas próximas aulas. E daí ele se junta, né? Se forma o gás oxigênio e daí vai para a atmosfera. À medida que o oxigênio ele entra pelo alvéolo, certo? Se converte aqui em moléculas, tá? E essas moléculas, elas vão passar para dentro da circulação e, no caso, tá? Dos capilares arteriais. Então, você vê aqui a faixa azul, um capilar venoso, e você vê a faixa vermelha, um capilar arterial. Ficou mais claro de ver, de entender nesse slide? Ficou, professor. Pronto. Turma, tudo ok até aqui? Professor, Pois não, Ana. o capilar venoso, ele abstrai e o arterial, ele joga para fora? Não, é isso? Entenda. O capilar venoso, ele traz gás carbônico, certo? Nas hemácias, tá? O capilar venoso, ele traz o gás carbônico e quando chega nessa interseção entre o capilar venoso e o arterial, ele, por uma pressão, né, por uma diferença de pressão, ele joga o gás carbônico para dentro do alvéolo. Tá? E daí, essa hemácia, nesse momento, ela nem tem gás carbônico e nem tem oxigênio. Quando ela caminha um pouco mais, que ela entra no capilar arterial, aí ela recebe esse oxigênio e vai para a circulação. Okay? Então, o capilar venoso, ele recebe o gás carbônico e o capilar... Ele não recebe. Ele não recebe o gás carbônico, ele traz. Exatamente, ele traz o gás carbônico. Esse gás carbônico traz oxigênio. Aí o arterial, ele recebe o oxigênio da atmosfera. Certo. E essa capilar arterial... Quando entra no arterial, já entra oxigênio, não é isso? Exatamente. Tá? O arterial, lembra o que eu falei nas últimas aulas? O venoso é relacionado com o gás carbônico e o arterial relacionado com o gás oxigênio. Tá? Então, o sangue, o capilar arterial, ele vem conduzindo gás carbônico, certo? Ele está vindo do coração. Esse sangue que chega até esse capilar arterial, ele está vindo do coração. Então, ele vem do coração cheio de gás carbônico, certo? Ele vem de lá, já vem de lá, cheio de gás carbônico. Ele joga o gás carbônico aqui para fora, certo? E recebe o oxigênio. Quando ele recebe o oxigênio, que ele volta para o coração, essa volta no coração, esse sangue já está todo cheio de oxigênio. Aí ele entra no átrio esquerdo, desce para o ventrículo esquerdo e é jogado para fora pela artéria aorta e o resto distribui do corpo. A gente já falou isso nas 3 primeiras aulas. Ficou claro até aqui? Claro, professor. Tranquilo. Show. Massa. Posso ficar sossegado, né? Então, vamos lá.
Vamos falar agora sobre os pulmões, tá? O pulmão é o principal órgão do sistema respiratório, certo? Lidiane, pois não, meu amor, pode falar. Professor, eu acho que a colega esqueceu de falar para o senhor sobre a acidose metabólica. Pronto, Já são 28 vamos lá. Deixa eu voltar. Esqueceu mesmo. Lembra o que eu falei do horário? Aí, porque Não esqueci, Isso. não. É porque o meu celular está com problema e eu estou sofrendo aqui. Mas lembra o que eu falei exatamente o horário? Exatamente nesse horário. Ele se relaciona com a concentração de gás carbônico no sangue. Exatamente. Certo? Olha só a hora que eu disse que ia falar sobre acidose metabólica. 9h40. Certo? Então, assim, o que acontece? Quando o sangue ele está muito concentrado de gás carbônico, a gente diz que esse sangue está em acidose metabólica, tá? Ou seja, a concentração, a saturação, né? O PCO2. Agora eu vou entrar um pouquinho na área da enfermagem aí, tá? O PCO2, ou seja, a concentração de gás carbônico no sangue está muito alta. E daí o que eu preciso fazer? Né? Está em acidose metabólica. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso inalar mais oxigênio, mais gás oxigênio, para que esse sangue ele entre no aspecto neutro. Ele não vai entrar numa alcalose metabólica. Porque o que é a alcalose metabólica? É o sangue supersaturado de oxigênio, tá? Porque os dois extremos, eles são maléficos, tá? Eu nem posso ter uma acidose metabólica, nem uma alcalose metabólica. Eu tenho que entrar no meio termo dos dois, tá? Então, assim, quando o sangue ele vem do oxigênio, na via aérea, ele vem numa determinada concentração, certo? Ele vem numa determinada concentração de gases. Então, essa concentração ela não pode ser superior do que a concentração normal, tá? E aí, o que acontece? O meu sangue acaba entrando em acidose, tá? O sangue ele começa a entrar em acidose. E daí, para eu fazer um balanceio dessa acidose, o que eu tenho que fazer? Entra no oxigênio. Se for preciso, entra no entubado. Né? Se for preciso, vai entubar, vai colocar um respirador, tá? Se tiver sem poder fazer isso por via normal. Acontece muito, sabe aonde? Quando nós estamos assistindo um filme, certo? Quando nós estamos assistindo um filme. Quando a gente está assistindo um filme, a nossa musculatura ela fica trabalhando, tá? Fica trabalhando, fica produzindo gás carbônico, certo? Só que aí o que acontece? Lá no bulbo, o bulbo sente que existe início de uma acidose metabólica. E aí o que o bulbo faz? Estimula a gente a fazer uma inspiração. Percebam que quando vocês estão assistindo um filme, de vez em quando, vocês dão uma inspirada. Então, essa inspirada fisiológica é um estímulo que o bulbo dá no teu sistema respiratório para que haja uma maior inalação de oxigênio para que essa acidose metabólica seja neutralizada. E quando você inspira muitas vezes, né, tem muito gás oxigênio na tua corrente sanguínea, o indivíduo ele pode chegar até a desmaiar. E o desmaio é uma reação natural, porque evita com que você se infle cada vez mais, né, e o corpo entre numa alcalose metabólica. Fechou? Professor, então no caso aí, um paciente, certo? Sim. Idoso, 74 anos, diabetes altíssima, pressão alta, cardiopata, toma insulina. Ele é zipado, né? Ele tem um coquetel todo zipado, né? Ele é um tipo de cavalo de Troia. Exatamente. Aí no caso aí, toma insulina,
toma outros remédios e tal. Então, essa tomada de insulina, com o passar do tempo, pode causar esse acidez, se não tiver aquela manutenção, né, regularmente, né? Sim, porque, além disso também, por que causa essa acidose? Vamos lá, entrar na aula do Daniel agora, tá? Por que o excesso de insulina pode causar uma acidose metabólica? Porque o excesso de insulina faz com que entre muita glicose na célula, e entrando muita glicose na célula, a mitocôndria vai produzir mais ATP, e produzindo mais ATP, vai produzir mais gás carbônico. Entendeu? E produzindo mais gás carbônico, eu vou ter mais gás carbônico no sangue. E mais gás carbônico no sangue quer dizer o quê? Acidose metabólica. Você está entendendo? Estão entendendo aí a relação da bioquímica junto com a fisiologia? Tudo acontece, tudo ao mesmo tempo. Então, no caso, um paciente entubado nessas condições corre o risco de ser adicionado o balão de glicose, né? Que vai sendo notificado hora em hora para acompanhar a baixa da glicemia, né? Assim? E aí, esse soro tem que ser administrado, não é nem o balão, não, é o soro, né? O soro glicosado, ele tem que ser administrado numa concentração para ocorrer essa baixa da glicemia, né? Essa possível baixa da glicemia por conta da insulina. E se ele tiver algum bloqueio, vamos dizer assim, uma acidose metabólica muito alta, ele pode entrar, inclusive, no balão de oxigênio. Ele ser entubado, né? Ou então você colocar oxigênio só aquele tubinho mesmo, via nasal nele, para facilitar, para ele não respirar tanto ar, mas para ele respirar mais oxigênio. Então, nesse caso, essas insulinas que o pessoal está usando aí, comprado em farmácia, até mesmo entregue em posto de saúde, não é muito bem recomendado, né, professor? Você precisa de uma orientação médica, né, para tudo. É o que eu digo sempre, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose que você toma. Você pode morrer com um simples AS infantil. Você pode matar uma pessoa com AS infantil. Por quê? Porque a AS infantil ela vai diluir o sangue e diminuir o número de plaquetas, né? Quanto mais... E aí você, por exemplo, numa gengivite, você pode ter uma hemorragia. Escovando o dente, você pode ter uma hemorragia. Porque pode sangrar ali o dente e, de repente, o sangue não coagula. A gente já viu isso nas aulas anteriores. O sangue não coagula, né? Não tem o processo da hemostasia, e daí você pode ter hemorragia dali e morrer por conta de uma escovação que você fez no seu dente. Né? Lógico que eu estou levando para o extremo. Minha avó com esses AS, e o sangue dela, ela não pode ter um cortinho que ela já tem qual a hemorragia. Exatamente, por conta das plaquetas. As plaquetas. A contagem de coração, ela tinha uma veia do coração entupida, ela fez cateterismo, aí agora ela toma esse AS direto. Porque aí o AS ele vai diluindo um pouco, mas tem algumas propriedades de diluir o sangue, né? E acaba nessa diluição do sangue, as plaquetas acabam prejudicando a ação das plaquetas com relação à coagulação do sangue. E aí a formação do trombo de cicatrização. Podemos? Ok, obrigada. Deu certo aí sobre a acidose metabólica? Sim, positivo, obrigada. Show! Obrigado aí por terem lembrado da acidose metabólica, porque eu já tinha esquecido também. Então vamos lá. Vamos falar agora sobre os pulmões, tá? O pulmão é o principal órgão do sistema respiratório e tem uma textura esponjosa, né? E pesa mais ou menos cerca de 700 gramas. Nós temos 2 pulmões, né? Fisiologicamente normal. O pessoal, quando chega cadáveres, né?
quando chegam cadáveres no IML, por exemplo, para as pessoas saberem se a pessoa morreu afogado ou morreu por algum problema e foi encontrado na água, né? Por exemplo, lagoa. O cara estava lá, foi encontrado morto na lagoa, tá? E daí, para saber se ele morreu afogado ou de outro problema, o que acontece? Eles tiram os pulmões e colocam os pulmões numa bacia de água. Se os pulmões afundarem, ele morreu por conta de uma asfixia mecânica por conta de água, né? Ou seja, morreu afogado. Se os pulmões flutuarem, né? Se os pulmões estiverem flutuando, ele não morreu afogado, ele pode ter morrido de outra coisa. E dali, por quê? Porque quando o indivíduo ele morre, logicamente ele deixa de respirar. Então, se ele deixa de respirar, ou seja, ele não tem condução de fluido até o pulmão. Então, o pulmão ele não se encharca de água. O pulmão ele continua sendo seco. Por quê? Porque o diafragma que vai fazer essa puxada de ar atmosférico, ele está inerte, ele morreu, o indivíduo morreu. Então, não tem como ter essa entrada de água nos pulmões, ok? Entenderam aí como é que funciona? Sim, professor. Vamos lá. Então, nos pulmões, né, nós vamos falar um pouquinho agora do pulmão direito, tá? Pulmão direito. O pulmão direito ele é dividido em 3 lobos, tá? Eu vou passar aqui um pouquinho porque essa não é função da é uma base anatômica, né? Que eu estou fazendo com vocês. Vocês vão ver isso aí, talvez no semestre que vem na anatomia dos sistemas, né? E daí nós temos o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior, tá? Por sua vez, nós temos margens. Margem inferior, o ápice, que é a ponta do pulmão, e a margem anterior, tá? E nós temos, por característica, no pulmão, o que diferencia o pulmão direito do pulmão esquerdo, por exemplo? Lógico, as estruturas anatômicas, mas no pulmão direito nós temos 2 fissuras, tá? Uma fissura horizontal e uma fissura oblíqua, certo? Então, nós temos 2 fissuras, tá? No pulmão esquerdo, nós temos 2 lobos. Percebam que nós não temos o lobo médio no pulmão esquerdo, tá? Nós temos o lobo superior e o lobo inferior. Nós temos também as mesmas margens, ápice, né? Mas percebam que nós temos apenas a fissura oblíqua. Nós não temos essa outra fissura no pulmão esquerdo, tá? Então, essas são as estruturas básicas. Além disso, também, você pode perceber que no pulmão esquerdo, nós temos vamos dizer assim, um acidente topográfico do órgão, que é essa incisura cardíaca, é onde o coração ele está acoplado, né? Ele fica acoplado, né? Vamos dizer assim, o coração, a parte do ápice do coração, ele fica encaixado ali na incisura cardíaca, ok? Aqui uma vista posterior, né? Onde a gente tem o pulmão direito, né? Com seus lobos, tá? As suas margens, ápice, as suas fissuras, tá? E aqui nós temos o que eu queria mostrar para vocês, tá? Nós temos em azul as veias pulmonares, ou seja, por onde entra o sangue, né? No pulmão, o sangue ele vem do coração e ele entra no pulmão através das veias pulmonares e lá para fazer a hematose, tá? E sai, né? E sai através das artérias pulmonares, tá? Ou seja, ele entra pelas veias pulmonares
rico em gás carbônico e sai pelas artérias pulmonares rico em gás oxigênio, ok? Ok. E aí nós temos essa estrutura que é o brônquio principal, né? A entrada do brônquio principal. O brônquio principal, ele... Agora ficou mais fácil de entender. Pronto. Porque tudo a gente faz na sequência, né? Tudo a gente vê na sequência. E daí, de acordo com esse conhecimento que você tem, que você vem absorvendo, quando você chega aqui, você vê, entendeu? Então, assim, aqui, a partir daqui, dessa estrutura onde vocês estão vendo o brônquio principal, para dentro, não vai ser mais o brônquio principal, já vai ser o brônquio lobar. Por que lobar? Porque ele está situado dentro dos lobos do pulmão, ok? Aí a face diafragmática, onde o pulmão repousa sobre a face, sobre o diafragma, né? E aí incrustado nele está a parte peritoneal, né? E aí o pulmão esquerdo, tá? Com seus lobos, né? As suas margens e ápice, a sua fissura oblíqua, tá? E a incisura cardíaca e deu uma travada aqui agora. E no caso, as artérias e as veias pulmonares também, tá? Dentro dessa perspectiva, tá? Nós temos, através da respiração, que a gente vai falar sobre volumes e capacidades, ok? Eu queria ter terminado hoje esses slides, até porque faltam 10 slides, mas eu não vou terminar hoje esses slides, porque eu preciso me concentrar e trabalhar em cima deles. E esses slides eu vou trabalhar, esses 10 últimos slides eu vou trabalhar na próxima aula. Eu precisei usar esses 28 slides anteriores, né, para que vocês realmente entendessem e compreendessem como é que funciona a fisiologia, né, esse processo da fisiologia das trocas gasosas, tá? Vocês podem até antecipar, a gente vai fazer uma espécie de sala de aula invertida, tá? E a partir daí a gente vai usar esses slides também na próxima aula. Vamos dar continuidade, certo? A esse processo, a esse assunto na próxima aula, e eu acredito que a gente complete o sistema respiratório já na próxima aula, se Deus quiser, tá bom? Gente, até aqui ficou tudo claro, 100%? Sim, professor. Ok. Sim, então, professor. Pronto, então eu vou considerar até agora, até porque já, né, nós já estamos no horário mesmo de término da aula, certo? E daí eu vou dar por encerrada a nossa aula de hoje e, graças a Deus, vou colocar nos meus relatórios que o meu objetivo foi alcançado, ou seja, que todos saíram entendendo o sistema respiratório no seu aspecto fisiológico. Pois não, quem fala? E referente ao questionário, é porque eu já cheguei, a aula já tinha começado, acho que o senhor já citou no começo da aula. Queria saber como é que vai funcionar. Vai ser enviado hoje? Não, hoje não. Assim, deixa só eu me despedir, não saiam ainda, tá? Eu vou só terminar a gravação, porque a gravação fica um assunto só entre nós. Professor Teis, me diz uma coisa, por favor. A gente vai ter alguma aula prática de assim